Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Casa Despertar. Hoje nós viemos aqui falar sobre as fases de motivação da dependência química. Então, antes de começarmos esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, coloque o dedinho aí, se inscreva, assine, coloque o dedo aí no sininho para receber as nossas notificações. Em nosso canal sempre falamos a respeito de dependência química, de recuperação e de superação. Hoje eu estou aqui com Jean-Pierre. Tudo bem? Jean-Pierre é nosso gerente aqui na unidade Fazenda, desenvolve um trabalho aqui com vários clientes, vários pacientes, ele tem uma vasta experiência na condução de grupos e hoje vamos bater um papo aqui a respeito das fases de motivação da recuperação da dependência química. Então eu vou fazer algumas perguntas para ele e ele vai respondendo aqui de forma livre e tudo. E qualquer dúvida vocês podem escrever, colocar aí que nós iremos responder. O que é a fase de motivação para a recuperação, Jean-Pierre? Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jean-Pierre, como o Dr. Taoma já falou, trabalho como gerente da unidade Fazenda. E aqui na Casa Despertar nós utilizamos essa ferramenta de recuperação, né, para estar avaliando o nível de motivação para a mudança do nosso cliente, né? Essa teoria ela foi composta por dois psicólogos famosos, Clemente de Prochanska, na década de 80, e hoje é um modelo extremamente aceito dentro da psicologia, né? Essa teoria ela fala que todo indivíduo ele tem um nível diferente para a mudança, né? Então nós procuramos aqui motivar o nosso cliente a mudar o comportamento, aplicando a escala de Clemente de Prochanska. Essa escala ela vai se dividir em 5 etapas, doutor. 5 etapas. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é a etapa de pré-contemplação, né? Ninguém está feliz usando droga e nos procura, né? Na verdade, as pessoas elas estão com alguma dificuldade, alguma dor, estão se sentindo desconfortáveis e chegam para o tratamento. E geralmente elas chegam na primeira fase, que é a fase de pré-contemplação, que podemos também enxergar como uma fase de negação. Então a pessoa que está nessa fase de pré-contemplação, eu ouvi falar que elas também têm uma fase que ela fica com ambivalência, com pensamentos que ficam com dúvidas, questionamentos, como é isso? Ela chega na pré-contemplação para o tratamento e logo em seguida, com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, nós podemos passar para um segundo estágio da escala motivacional de mudança, que é a fase da contemplação. Nessa fase da contemplação, o indivíduo ele fica nessa ambivalência, no discurso de não sei o que eu quero, mas eu também quero, e aí a equipe começa a moldar ele, preparando ele para uma terceira etapa. Certo, então deixa eu ver se eu entendi muito bem para poder explicar para o pessoal que nos assiste aqui no nosso canal no YouTube. Quando o cliente chega, que ele está pré-contemplado, ele não reconhece que tem uma doença, ele nega. Ele nega. Não tem um problema, não sei por que eu estou aqui, isso é coisa da minha família. É o que nós chamamos de pré-contemplação. Quando ele está na fase de contemplação, ele reconhece... Ele reconhece, mas não quer mudar, assim. Ele, tudo bem, tá, eu estou abusando, mas eu acho que eu consigo, né? Ele ainda... O meu problema é uma droga específica. Foi que eu terminei o namoro. Não, o problema é a cocaína, não é a maconha, eu vou ficar fumando. Então, assim, ele fica ambivalente aí nesse pensamento. Certo. É o que chamamos de contemplação. E depois dessa fase primeira fase, pré-contemplação, segunda contemplação, a terceira fase... Preparação. Nessa fase a equipe realmente já consegue falar sobre recuperação, a equipe já consegue elaborar um PTS, que é um plano de tratamento singular. O cliente ele já começa a vislumbrar uma vida sem drogas, ele começa a se empenhar nos atendimentos individuais com o psicólogo, ele começa a ser uma liderança positiva dentro do grupo, ele começa a se preparar para uma nova vida. Legal. E depois da preparação... Já é a fase que nós vamos chamar de ação. Nessa fase de ação, ele já começa a querer evitar pessoas, lugares e hábitos de ativa, ele já começa a evitar o velho comportamento, ele já está numa fase em que ele arruma a cama dele, ele participa de todas as atividades, ele já quer novas amizades. Nessa fase da ação, extremamente importante começar a construir uma rede de apoio nova. A família já sente uma mudança, geralmente a família nos dá esse feedback, olha, ele está mudando, ele quer realmente parar, ele já está pensando numa faculdade, ele já está pensando num novo trabalho. Então,
Pré-contemplação, contemplação, preparação, e ação. A quinta e última etapa é a etapa que geralmente eles recebem alta e vão procurar viver uma nova vida do lado de fora da clínica. É a fase chamada de manutenção. Essa fase é extremamente importante para aplicar o programa de PPR, Plano de Prevenção à Recaída. Nessa fase, o indivíduo ele costuma participar de grupos de mútua ajuda, começa a participar de células na igreja, ele já começa a trabalhar, a estudar, e é extremamente importante ficar atento na manutenção para que o indivíduo não regresse à primeira fase, que é a pré-contemplação. Porque sim, há um perigo dele voltar para a pré-contemplação. Certo, então vamos lá. Eu ouvi falar que essas fases também, elas são como se fosse uma espiral. Isso. Elas não, um exemplo, ele está na fase de manutenção, ele pode entrar em preparação de novo, porque aconteceu alguma coisa, da preparação ele partir para ação novamente. Como é que é isso aí? Isso aí é um movimento, né? Não tem um primeiro, um segundo outro. Tem pessoas que já vão direto para a contemplação. Como é que isso aí acontece geralmente? Toda fase de mudança, você tem um start, um início, você tem um meio e nunca tem um fim, porque você tem que estar sempre atento a manter aquela mudança na sua vida, né? Então, muitas vezes, ele pode estar numa fase de ação para manutenção e se ele não se cuidar, ele pode voltar a uma fase de preparação, uma fase de contemplação ou até pré-contemplação. Para isso, a necessidade de ajuda profissional, atendimentos individuais, ajuda dos grupos de mútua ajuda, para que essa pessoa possa estar atento a não voltar para essa espiral, né? E sempre conseguindo se manter em recuperação, já que a recuperação é para a vida toda. Tá joia. Jean-Pierre, agradeço aí a sua participação, as explicações aqui que nós estamos passando aqui para o pessoal que nos assiste. Gostaria de pedir mais uma vez que quem ainda não se inscreveu, ainda está tempo de se inscrever no nosso canal, receber as informações aqui sobre a Casa Despertar e sobre dependência química e alcoolismo. Obrigado. Clica na bio e vem com a gente, Casa Despertar, cuidando e recuperando. Aqui tem tratamento.